Mudou o tema. Cadê o Miranda? Cadê o Miranda? Ô Miranda, mudou o tema, tá? Me perdoa. É porque o Senhor falou no meu coração através desse texto. E o tema é duas famílias, duas realidades distintas. Então é 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 3. Depois nós leremos o capítulo 2, versos 20 e 21. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Agora o capítulo 2, versos 20 e 21. Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Senhor, fala conosco poderosamente através da sua palavra. Vence as minhas limitações e dificuldades, Senhor. Mas que o Senhor nos apresente a sua palavra e que ela nos traga convicção, ó Deus, da nossa responsabilidade como famílias do Senhor. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ler mais textos aqui. Na verdade, eu vou tentar expor aqui os 4 primeiros capítulos rapidamente. Que Deus me ajude. E nós vamos ler, então mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos mais textos. Mas eu gostaria de destacar aqui que esse maravilhoso texto de 1 Samuel, ele nos traz a realidade de 2 famílias bem distintas. Uma delas é a família de Eli, o sacerdote. E tem algumas características bastante peculiares nessa família que são claramente destacadas no texto e servem para o nosso ensino, para a nossa exortação e para a nossa admoestação. E de outro lado temos a família de Eucana, que também tem as suas características, e nós veremos algumas questões a respeito disso nesta noite, se Deus assim determinou. Mas, irmãos, nós vemos através dos 4 primeiros capítulos de 1 Samuel que está ocorrendo aqui uma transição. Nós estamos passando do período dos juízes e aqui Israel agora está em busca do seu rei, daquele que irá governar a sua nação. Mas nós vemos aqui nesse texto que essa última linhagem sacerdotal, representado pelo sacerdote Eli, ali em Israel, nós vemos uma grande corrupção, nós vemos uma queda de moralidade, nós vemos um desapreço por Deus e por sua palavra por parte da família de Eli. E é algo muito triste, irmãos, o que está acontecendo aqui nessa situação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito da família de Eli, esse triste episódio, é que os filhos de Eli eram filhos rebeldes e filhos desobedientes ao Senhor e aos seus pais. Então a primeira parte dessa palavra vai logo aqui às crianças, que também estão presentes aqui, e aos jovens, que também estão presentes aqui nesta noite. O que a palavra de Deus diz a respeito de filhos desobedientes, filhos rebeldes contra os seus pais, contra o Senhor e contra a igreja? Então, 1 Samuel capítulo 2, verso 12, prestem atenção no texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, o filho do sacerdote Eli. Prestem atenção. E não se importavam com o Senhor.
Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que oficiavam na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que eles eram filhos de Belial. E filhos de Belial aqui, literalmente, eram corruptos, profanos, devassos. Não se importavam com o Senhor e com a sua maravilhosa palavra. Profanavam o culto e a adoração em Israel. Presta atenção agora no verso 17, do capítulo 2. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, eis aqui o exemplo dos filhos do sacerdote Eli. Filhos que eram, de acordo com a palavra de Deus, corruptos, filhos de Belial. Não se importavam com Deus, com o culto, e muito pior, eles profanavam, eles desprezavam a adoração. É por isso que nessa primeira parte, eu quero falar logo aqui para as crianças e principalmente para os jovens. Não desprezem os seus pais, não desprezem o culto, não desprezem a igreja, não desprezem a adoração e não desprezem o Senhor, porque o Senhor terá isso em alta conta. Prestem atenção. Eles eram sacerdotes, conforme nós lemos no texto. E os irmãos, se tiverem oportunidade, nós não teremos tempo, mas eu peço que os irmãos leiam depois os 4 primeiros capítulos de 1 Samuel. Mas vocês veem aqui, nós lemos no capítulo 1, no verso 3, estavam ali os dois filhos de Eli, o Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Eles oficiavam na casa de Deus, eles prestavam culto ao Senhor, mas profanavam as ofertas. Ou seja, estes homens, eles eram levianos, profanos, não levavam, não consideravam o Senhor, não levavam o Senhor em alta conta. E a Bíblia, a palavra de Deus, chama estes homens de filhos de Belial. Ou seja, homens nulos, corruptos, homens que não têm valor, literalmente. Um outro ponto a respeito dos filhos de Eli é que os filhos rebeldes morrem. Vocês lembram do 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pois é, filhos rebeldes morrem. Olha, deixa o texto marcado aí. Vai lá no capítulo 4, verso 12. Então correu um homem de Benjamim saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar um homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o preço da desobediência. Olha o preço de se desconsiderar o Senhor e a sua palavra. Irmãos, isso é muito sério. É por isso que os nossos filhos, desde pequenos, têm que aprender a honrar o Senhor, honrar a igreja, honrar o culto, honrar a adoração, honrar o serviço a Deus. Deus leva isso em alta conta. Mas um segundo aspecto da família de Eli, que não é muito bom, é que, na verdade, eles tinham filhos desobedientes, mas os pais também eram omissos. Eli era um homem covarde, que não disciplinava e não educava os seus filhos. E o texto diz, 1 Samuel, capítulo 3, versos 13 e 14, prestem atenção. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia.
porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Aqui, um profeta sem nome está dizendo a Eli, palavra do Senhor, dizendo a ele: olha, seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis. E o que você fez, Eli? Você não fez nada. Você não os repreendeu. Você não os disciplinou. Por isso eles se tornaram execráveis. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Outro verso, verso 18, um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 3. Então, Samuel lhe referiu tudo e nada lhe cobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Aqui, Samuel ouve a voz de Deus, essa palavra de juízo contra a casa de Eli é proferida. Eli pede a Samuel que não esconda nada dele, e ele diz: olha, os seus filhos são abominação, são execráveis, são desobedientes, são corruptos, são perversos, e por isso Deus vai matá-los. E qual a resposta do sacerdote, irmãos? É o Senhor, é Yahvé, faça o que bem lhe aprouver. Vejam só, uma vida de omissão, uma vida de covardia, de falta de disciplina, de conivência. Ele sabia que os filhos deles estavam pecando contra o Senhor. Ele sabia que os filhos dele estavam levando mulheres para dentro do templo de adoração e tendo relações sexuais com elas. Ele sabia que os seus filhos estavam corrompendo as ofertas. E o que ele fez? De acordo com a Escritura, ele não os disciplinou, ele não os repreendeu, ele não chamou atenção. Só um detalhe, voltando ao verso 13 do capítulo 3, quando a palavra de Deus diz que ele não os repreendeu, irmãos, esse termo aqui é muito forte no original. É como se Samuel, pela palavra de Deus, estivesse dizendo assim: você sabia de tudo o que estava acontecendo, e você não os disciplinou à força. Você não os arrancou de lá, mas mesmo à força. Você deixou isso acontecer. E eis o resultado sobre a família de Eli: juízo e disciplina de Deus sobre este lar. Nós lemos aqui, agora no capítulo 2, verso 30. Vamos lá, capítulo 2, verso 30 até o verso 34. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Aqui havia uma aliança de Deus constituindo a família de Eli, toda a sua descendência, perpetuamente como sacerdotes diante do Senhor. É isso que Deus está dizendo. 800 anos aqui de história, de sacerdócio dessa linhagem, dessa família. Porém, agora, diz o Senhor, diz Yahvé, o Deus da aliança: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, Eli, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, morrerão jovens. Por quê, irmãos? Porque Eli era conivente com o pecado dos seus filhos. Eli era um pai omisso e covarde. Ele passava a mão na cabeça dos seus filhos. Ele viu o erro e ele não os repreendeu, não os corrigiu. E os filhos, da mesma maneira, como nós lemos aqui, eram filhos de Belial. Eram corruptos, eram desobedientes aos seus pais, desprezavam a Deus, desprezavam o culto, desprezavam a adoração, odiavam a igreja, e o resultado é este. Eli
aquela aliança que fiz com a sua descendência está agora cortada. Cortarei os seus braços, cortarei as suas mãos. Verso 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Irmãos, é muito sério isso aqui. E isso continua acontecendo até hoje. Pais que não educam seus filhos nos caminhos do Senhor. Pais que negligenciam a educação, principalmente a educação, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 6. Ensina o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Inculca-lhe a palavra, ensina. Seja de manhã ao se levantar, seja à noite ao se deitar, andando pelo caminho, ensina a palavra. Ensine a adoração, ensine o culto. Mas muitas vezes, irmãos, temos negligenciado a educação dos nossos filhos. Muitas vezes, irmãos, temos negligenciado a adoração, o culto, e o resultado é o juízo e a disciplina de Deus sobre as nossas famílias. E, meus irmãos, isso é muito sério, muito sério. Vejam que isso daqui era uma aliança, era para que a família de Eli, toda a sua descendência, usufruíssem dos benefícios do pacto. Ofni e Finéias eram para usufruírem dos benefícios do pacto. Os filhos deles, os filhos dos filhos dos filhos. Mas agora a aliança com esta família está completamente cortada e o resultado é triste. É triste, porque foram mortos, conforme diz 1 Samuel 4,11. Ambos foram mortos contra os filisteus no campo de batalha. Ambos foram mortos, os 2 na mesma batalha e ao mesmo tempo. E nós lemos no finalzinho do capítulo 4 que ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Uma das esposas, conforme diz o texto aí, a partir do verso 17 do capítulo 4, ela estava grávida, ela tem um filho, porque ela fica sabendo da notícia, ela tem uma criança e ela chama essa criança de Icabô, ou seja, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque não zelaram pela palavra, não zelaram pela educação dos filhos, não zelaram pela disciplina, não zelaram pelo cuidado no lar. O resultado, a mão do Senhor veio sobre essa casa, sobre essa família. Bom, mas eu comecei com o lado ruim da história, agora eu vou para o lado bom, não é? Não vamos ficar somente no lado ruim, na história triste, na história que é exemplo para nós do que não devemos fazer, do que não devemos imitar. Mas agora nós vamos falar do exemplo que devemos imitar, que é exatamente o contraste desses 4 primeiros capítulos. A família de Eli, mas também temos a família de Eucana. Nós lemos aí no capítulo 1 que este homem era casado aqui com 2 mulheres, uma tinha filhos, Penina, e Ana era estéril. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não temos tempo para isso, mas é claro, uma clara desobediência ao Senhor, o casamento aí, né, a poligamia. Mas o que nós vemos no texto é uma mulher chamada Ana, que é exemplo de fé, de perseverança, de coragem, de cuidado para todos nós. Quando nós lemos logo no capítulo 1, nós vemos que Ana, ela sofria muito por ser estéril, mas ela perseverava no Senhor. Então vamos ler o verso 7 do capítulo 1. E assim o fazia ele, quem? Eucana, de ano em ano. Ele subia para adorar ao Senhor. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então nós vemos que Ana era terrivelmente atormentada por Penina. Você é estéril, você não é agraciada do Senhor, você não pode ter filhos.
Esqueça dos seus sonhos e dos seus projetos. Você é uma fracassada, você é uma derrotada. E qual a reação de Ana, irmãos? De ano em ano, ela subia com Eucana para adorar ao Senhor e pedir ao Senhor por um filho. Nós lemos mais à frente no verso 16, quando ela está ali orando, aqui já é o episódio em que Ana está orando diante do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, prestem atenção. Ana está orando. É aquela cena em que Ana está balbuciando palavras indizíveis, o seu coração está totalmente quebrantado diante do Senhor. Após 25 anos de oração e de perseverança, Eli pergunta: estás embriagada, mulher? E qual é a resposta dela? Eu não sou filha de Belial, como teus filhos. Olha aí. Eu não sou filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Olha o verso então 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Qual foi o resultado, irmãos, da fé dessa mulher, da perseverança, da insistência dela com o Senhor? Ela teve um filho, e esse filho chamado de Samuel, aquele que seria o substituto de Eli, e ungiria os reis, os primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Essa insistência de Ana, essa perseverança, irmãos, devemos imitá-la na fé. Uma mulher que creu na palavra do Senhor, creu nas promessas de Deus, e mesmo debaixo de 25 anos de zombaria, de afronta. Vocês já imaginaram? Se no 24º ano, essa mulher diz assim: olha, Eucana, há tantos anos nós pedimos, há tantos anos nós buscamos, há tantos anos nós perseveramos, e o Senhor não responde. Vamos desistir, vamos deixar para lá, vamos abandonar este sonho. Isto é para outra, isto é para Penina, não é para mim. Vocês já imaginaram? E se o próprio Eucana, como nós vimos no verso 8, o marido dela, não insistisse com ela: por que está triste, mulher? Levanta essa cabeça, vamos em frente. Vamos confiar no Senhor e nas suas promessas. Irmãos, isso é um casamento bíblico. O homem como cabeça, como o sacerdote do seu lar, incentivando, admoestando a sua esposa: vamos em frente, vamos continuar crendo, vamos continuar subindo, vamos continuar pedindo ao Senhor. 25 anos, irmãos. Nós muitas vezes desistimos no primeiro ano, ou talvez nos primeiros meses. Ela esperou 25 anos a sua promessa, como Sara também. Então, Ana é um exemplo de confiança inabalável nas promessas do Senhor. Que grande confiança. Ana, ela faz um voto com Deus. Ela cria nas promessas do Senhor. Ela disse: ó Senhor, se eu engravidar, se eu tiver um filho, esse primeiro filho é do Senhor, é dedicado a Ti. O Senhor concede, como nós lemos aqui, Samuel. E no verso 28 do capítulo 1, nós lemos: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana cumpre o seu voto com Deus. Ele não é meu, ele é do Senhor. E ela entrega Samuel a servir ali no templo do Senhor. Ana cria no Senhor. Ana tinha tamanha fé, irmãos, que ela perseverou. E ela também, em obediência à palavra de Deus e ao seu próprio voto, ela cumpriu a sua palavra com Deus. Lembram-se de Eclesiastes, no capítulo 5? Não faça votos com Deus, mas se fizer, cumpre. Não tarde em cumpri-lo, na verdade, né? Porque Deus não se agrada de tolos, de votos de tolos. Ana não fez assim. Ela cuidou do seu filho nos primeiros meses e talvez no primeiro ano,
o amamentou e depois o levou e o entregou ao sacerdote Eli. Mas um outro ponto que a família de Eli falhou com seus filhos. A família de Samuel cuidava dele. Apesar dele estar lá no templo, servindo junto com o sacerdote Eli, nós vemos que ela tinha um cuidado com Samuel. Ela, todo ano, ela levava as roupas ali, né? No verso 19 do capítulo 2, nós vemos que Ana se importava com Samuel, cuidava dele. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. E nós vemos o resultado, irmãos, dessa obediência, dessa submissão, desse coração quebrantado. Qual foi? O próprio Eli, aquele que não cuidava dos seus filhos, que não preservou a sua própria família, ele mesmo abençoava a família de Eucana, conforme diz o verso 20 que nós lemos. E ela teve, de uma mulher estéril, ela passou a ter mais filhos, conforme diz a Escritura. Não é? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, verso 21 do capítulo 2. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Em contraste com Ofni e Finéias, que continuavam pecando, continuavam indo contra em desobediência ao Senhor, a palavra de Deus diz que Samuel crescia diante do Senhor. Então nós vemos que na família de Eucana havia temor do Senhor, havia zelo pelo culto e pela sua palavra, havia cuidado entre o marido e a esposa, Eucana cuidando de Ana, Ana perseverando no Senhor. Olha a diferença. Ana teve os seus filhos e cuidava, zelava por eles, pelo cuidado deles. Então nós vemos aqui um grande contraste entre essas duas famílias apresentadas no texto. Qual que é o resultado disso? Qual foi o resultado mesmo da desobediência, da corrupção da família de Eli? Juízo e destruição por parte do Senhor. Mas qual que é o resultado aqui, irmãos, da obediência, da submissão a Deus, do cuidado no lar, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido e dos filhos? Qual é o resultado dessa submissão a Deus, a sua palavra, à adoração, ao culto? A Bíblia diz, como nós já lemos, não vamos ler novamente, mas a família prosperava e aumentava. Os filhos vieram, a alegria do lar estava ali presente. Nós lemos na Escritura, no capítulo 1, que Eucana amava a Ana. E todas as vezes que ele subia a adoração para entregar sacrifício, por Ana ele entregava o dobro. Ele amava ela. Ele cuidava da sua família. Os filhos também eram abençoados. Nós lemos no capítulo 2, no verso 26, olha o que o texto diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Olha só, olha a diferença, olha o contraste, olha a visão de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, e olha a diferença para Samuel. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor, a graça de Deus, a bondade de Deus estava sobre ele. Meus irmãos, vale a pena todo o sacrifício que nós fazemos em educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vale a pena o marido se sacrificar e cuidar da sua esposa. Vale a pena a esposa se submeter ao seu marido, cuidar do seu lar e dos seus filhos. Vale a pena, irmãos. Porque, por um lado, o lado da desobediência e da rebelião, a mão do juízo de Deus vindo ali, da disciplina. Do outro, as bênçãos de Deus vindo sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre as nossas famílias. E as crianças e os jovens que ainda não são casados devem pensar muito sobre isso. Porque muitas vezes nós pensamos assim: vou adquirir do Senhor uma bênção, vou adquirir do Senhor um favor, e agora eu vou abandonar tudo e tudo bem.
Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. No capítulo 3, agora, versos 19 e 21, já estou terminando. Presta atenção, crescia Samuel, e o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Olha as bênçãos de Deus sobre a família de Eucana, e olha o juízo de Deus sobre a família de Eli. Meus irmãos, que tipo de família nós queremos? Que tipo de testemunho nós queremos deixar? Nós queremos deixar um testemunho da família de Eli, negligente, omissa, covarde? Ou será que nós queremos deixar o testemunho como da família de Eucana, de zelo pelo Senhor e pela sua palavra, zelo pelo culto e pela adoração, dedicação ao Senhor, obediência à palavra de Deus? Eu gostaria de concluir essa mensagem lendo os 4 primeiros versos do capítulo 3. Prestem atenção nisso aqui. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito... O que está escrito aí? Rara. Prestaram atenção? Era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Quero concluir, irmãos, com esse chamado do jovem, do menino Samuel. Nós não sabemos precisar a idade dele aqui, de 12 a 30, 40 anos. Jovem, muito jovem, por sinal. Mas o destaque no texto é a prontidão de Samuel. E aqui, no texto do hebraico, há uma palavra que diz, quando ele diz eis-me aqui, é hineni. Hineni. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Senhor tem me chamado para ser um pai bíblico. Hineni. Eis-me aqui. Senhor, o Senhor tem me chamado para ser uma mãe bíblica, educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Hineni. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero destacar aqui, irmãos, que esse tempo em que eles estavam vivendo era muito semelhante ao nosso tempo, que nós estamos vivendo hoje. Prestem atenção. A palavra do Senhor era muito rara. Olha a beleza do texto. Olha como o escritor de 1 Samuel, ele sabe lidar com as palavras. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Os olhos do sacerdote estavam se escurecendo e fechando. E quando eles estavam ali, próximo, quando nós lemos aqui, olha, antes que a lâmpada, verso 3, se apagasse. Essa lâmpada era a menorá. Quando o dia começava a raiar, essa menorá era apagada. Quando o dia começava a declinar, a menorá era acesa. Por quê? Para indicar que a presença de Deus sempre estava ali, naquele tabernáculo e aqui no caso no templo. Mas olha a visão, irmãos, a palavra de Deus rara. Deus estava praticamente em silêncio naquele tempo. Os olhos do sacerdote, ou seja, aquele que representava a liderança espiritual de Israel, estava se fechando, se escurecendo. Aquele que deveria ser responsável por dar a visão de Deus para a nação, aquela visão estava se escurecendo, os seus olhos estavam se fechando. E naquele momento ali, quando parece que o Espírito de Deus está se apagando entre o povo de Deus, quando as coisas parecem que vão dar tudo errado, quando tudo parece que vai acabar e não há mais esperança, meus irmãos, Deus,
esse que vela para que a sua palavra se cumpra. O Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, este que zela pelo seu povo, ele se manifesta no momento exato, onde tudo parece escuro, onde tudo parece calado e em silêncio. Deus fala com o seu povo. Deus se manifesta ao seu povo. E assim é hoje também. Onde nós pensamos que as lideranças espirituais estão ficando cegas. A palavra do Senhor está cada vez mais rara e mais difícil. A lâmpada da espiritualidade cristã parece que está se apagando nessa sociedade pós-moderna. Deus ainda fala com o seu povo. Deus continua falando, Deus continua trazendo o seu povo para perto de si. E mais, Ele chama pelo nome. Ele chamou Samuel pelo nome, Samuel, Samuel. Meus irmãos, o chamado, ele é pessoal e ele é individual. Deus não chama somente uma nação geral, Ele chama nós pessoas. Samuel, Samuel, ele responde, Hinene, Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. A sociedade está corrompida, o culto está totalmente quebrado e desaliançado. Senhor, olhamos para os lados de fora dos muros e não há esperança. E Deus nos chama pelo nome. E qual que é a nossa resposta, irmãos? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para te servir. Estou preparado. É interessante que nesse texto nós vemos que o jovem Samuel, ele não tinha essa experiência, e mesmo sem saber direito o que está acontecendo, ele pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando, ele ainda não tinha intimidade com Deus suficiente para discernir a voz de Deus, mas ele diz, eis-me aqui, estou pronto. Por isso eu quero terminar, e eu faço um desafio à igreja. Vocês ouviram a palavra de Deus, não ouviram? Alguém não entendeu? Levanta a mão. Eu não vou explicar não, tá, gente? Fica tranquilo que o meu horário já passou. Mas olha só, já que vocês ouviram a palavra do Senhor, vocês devem responder a ela. Deus exige resposta diante da sua palavra. Portanto, primeiro eu me dirijo aos pais. Pais, homens, vocês estão prontos a honrarem suas esposas, biblicamente, a serem os cabeças e sacerdotes do seu lar, educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, honrarem a igreja de Cristo, a conduzirem as suas famílias para a adoração e para o culto? Como que responde, irmãos? Hinene, eis-me aqui, Senhor. Agora eu me dirijo às mães. Mães, mulheres, vocês estão prontas a honrarem os seus maridos, os seus esposos, a serem sacerdotes também do seu lar, educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, honrarem e amarem a igreja de Cristo, a conduzirem suas famílias para a adoração e para o culto? Esse Hinene está meio fraco, né? Hinene, eis-me aqui, Senhor, estou pronta. Filhos, jovens, crianças, vocês estão prontos para honrarem os seus pais? Serem obedientes ao Senhor e aos seus pais? Honrarem e amarem a igreja, vindo para os cultos pactuais, a fim de honrarem o Senhor da aliança? Honrarem e amarem a igreja de Cristo, ainda que os seus pais, os seus pastores não estejam vendo? Hinene, irmãos, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, diante do caos, diante da mazela, diante da corrupção. Hinene, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, aceito o desafio. O Senhor falou e eu respondo prontamente. Amém? Meus irmãos, que Deus os abençoe. Eu sei que eu falhei porque o texto é muito belo, muito rico, muito profundo e eu tinha mais coisas para falar, mas que Deus abençoe vocês e que nós possamos responder ao Senhor, Hinene, eis-me aqui, Senhor, e que possamos fazer diferença nessa sociedade. Amém? Amém. Passo a palavra ao Senhor. Ó, Miranda.